Olá, novamente estamos aqui cumprimentando você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidando você. Hoje novamente estamos aqui para a leitura diária, da lição número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Sexta-feira, e o nosso texto hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 39, e vai nos dar como um tema a atualidade da promessa. Atualidade da promessa. A promessa ainda é atual. E a Bíblia vai nos dizer, livro de Atos dos Apóstolos 2:39. E a Bíblia vai dizer: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atualidade da promessa. Ao nós meditarmos nesta palavra e nós meditarmos sobre a Igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido, é impossível ignorar a força propulsora que moveu essa igreja, essa comunidade, e essa força era a promessa do Espírito Santo. No versículo 39 que nós lemos de Atos 2, Pedro faz uma declaração poderosa logo após o derramamento do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. A promessa é para todos. Essa confirmação não foi limitada aos ouvintes daquela época, mas se estende para nós até hoje. Pedro estava dizendo o que acabara de acontecer. Aquela experiência sobrenatural que eles tiveram, transformadora, capacitadora do Espírito Santo, não era um privilégio exclusivo dos apóstolos ou daqueles primeiros irmãos, discípulos, aqueles 120 que estavam lá no cenáculo. Ela era e ainda é uma promessa viva, atual, acessível a todos quantos Deus chamar. E eu digo para você, Deus está chamando todos. Deus nos chama. Nós é que temos que dar ouvido, ouvir a voz de Deus e atender o seu chamado. Então eu digo que essa foi uma promessa inclusiva. Note como o texto ele vai abranger três grupos. E ele vai dizer: a vós, os que estavam presentes e ouvindo naquele momento. Ela diz também a vossos filhos. A vossos filhos está levando ali a falar as próximas gerações. E ainda ele diz ali a todos os que estão longe. E eu diria para você uma fácil interpretação: eu e você estamos incluídos, sim, a igreja do século 21, sim, distantes, digamos, geograficamente, distantes no tempo, mas próximos. Quando falamos do chamado divino, próximos, essa promessa é para mim e para você. Isso nos mostra que Deus não mudou os seus planos, nem limitou a sua ação naquela época lá do passado. Não, a promessa do Espírito Santo continua viva e operante hoje. E isso nos leva a crer que a mesma unção, a mesma ousadia, o mesmo poder que estava na vida de Paulo para testemunhar, para fazer curas divinas, para operar milagres e viver em comunhão com a igreja, eles estão disponíveis hoje para a igreja contemporânea, para mim e para você. Não podemos esquecer. E essa promessa é transformadora. A igreja de Jerusalém nasceu do cumprimento da promessa. Então aqueles irmãos foram profundamente transformados. Digamos, de medrosos passaram a ser ousados, de isolados passaram a ter uma comunidade vibrante, atuante, de fracos tornaram-se poderosos instrumentos na mão de Deus. E o mesmo Espírito Santo que operou naqueles
naqueles que aceitaram naquele dia. O mesmo Espírito Santo que operou neles, Ele quer, Ele tem o desejo de operar em nossas vidas. E Ele nos transforma, nos capacita, nos une. A promessa continua atual porque a necessidade espiritual também continua. O mundo ainda precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo, que não apenas fala de Jesus, mas que vive Jesus no seu cotidiano. E ela é uma promessa condicional. Pedro concluiu dizendo: a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa é universal no alcance, mas exige uma resposta. É necessário nós ouvir o chamado e responder o chamado com arrependimento de alma, responder o chamado com fé, responder a esse chamado com desejo sincero de ser cheio do Espírito Santo. Deus ainda chama, Ele continua buscando corações dispostos como os daquelas pessoas daquele dia lá no Pentecostes, da igreja primitiva. Deus está procurando, e Jesus fala lá no livro de São João, capítulo 4, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A atualidade da promessa não é apenas uma lembrança, não, mas é uma convocação que Deus faz para uma experiência contínua com o Espírito Santo hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco, não. Abra hoje o seu coração para Deus, e a Bíblia vai nos dizer: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O mesmo fogo que acendeu a igreja de Jerusalém pode e quer acender os nossos corações. O mesmo Espírito que uniu, que guiou, que fortaleceu e fez crescer aquela igreja está disponível para nós hoje. Basta apenas nós queremos, nós aceitarmos, nós buscarmos e respondermos à voz de Deus. Que nós possamos seguir o modelo da igreja de Jerusalém, não apenas em estrutura, organização, não, mas principalmente na dependência do Espírito Santo total. Que a promessa nos alcance, que a promessa nos envolva, que a promessa nos transforme, pois a promessa é real, a promessa é viva, a promessa é atual, e mais, a promessa é para nós. Fico com essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Medite na palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia a lição da escola dominical, e amanhã acompanhe nós aí para nós fazermos a última leitura diária da lição número 2, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Não esquece de deixar um joinha para nós aí. Deus abençoe.